Gente, eu vou bater um papo com vocês aqui hoje muito pessoal, muito louco, para falar a verdade, mas que ajudou na minha criação. E eu acho que pode ajudar, na verdade eu tenho certeza, e eu espero, que possa ajudar na criação de muitas mulheres, de muitas meninas novas, que vão começar relacionamentos na vida por agora, tá? A minha mãe era uma mulher muito especial, muito à frente da época, muito inteligente, lia de tudo, falava sobre tudo. E ela tinha algumas percepções da vida, baseada na época dela, e que às vezes até soava meio machista, mas ela falava umas coisas muito interessantes. Vocês vão se chocar. Eu também me chocava e muitas vezes eu questionava ela, mãe, o que que é isso? Mãe, que absurdo que você está falando. Mas me ajudou muito na minha vida. Então vamos lá. Minha mãe me falava o seguinte: a mulher pode apanhar uma vez, porque ela é pega de surpresa. Se ela apanha 2 ou 3 vezes, é porque ela quer. E aí eu ficava pensando, nossa, que loucura, por que que minha mãe diz isso, né? Que coisa horrível, a gente sabe da pressão psicológica, do dano psicológico que essas mulheres fazem, enfim. E ela continuava, e aí entrava a parte sensata do discurso. Ela falava, o homem, ele sempre vai tentar. Ele é sempre mais forte, ele é sempre mais estourado, ele sempre vai tentar. Basta você permitir ou não. E ela falava o seguinte, eu não criei filha para apanhar de homem. Se eu souber que você apanhou uma vez, você vai ter todo o meu apoio. Só que eu não permito que você volte para esse lugar que te feriu. E eu falei, tá bom. E ela seguia isso, porque ela falava assim: a mulher acredita que ele vai mudar, porque ele mandou flores, porque ele chorou, porque ele comprou uma joia. Ele não vai mudar, porque você não se deu valor. Você fez ele entender que você vale uma flor, que você vale uma joia. E você vale muito mais. Só que basta você fazer ele e o mundo à sua volta entender seu valor. Então, gente, eu sei que é duro ouvir isso. Eu sei que muita moça que sofreu violência agora está confusa se você estiver ouvindo esse vídeo ou se esse vídeo chegar até você. Mas é verdade. Não aceite a primeira vez. Ou melhor, você pode ser pega de surpresa a primeira vez. Mas a segunda e a terceira só vai acontecer se você permitir. Essa violência toda está acontecendo porque a mulher está deixando de pensar nela, né? Muitas por dinheiro, muitas por conforto, muitas porque não sabem onde ir, porque não pensaram no futuro delas. Outra coisa que minha mãe dizia: eu não criei minhas filhas para cuidar de casa. Eu criei as minhas filhas para trabalhar. Eu criei as minhas filhas para não depender de homem. E eu sou exatamente assim. Hoje, aonde eu for, eu trabalho. Não dependo de homem, não. Então, eu vejo atualmente muita moça falando que quer ser esposa troféu, ou que quer viver no luxo, que o marido dela trabalha, tá dando um reflexo aqui, né? Então, eu vejo muitas moças falando isso. Tudo bem, me preocupa. Me preocupa absurdamente. Mas tudo bem. Siga como você acha que deve, mas faz o seu pé de meia. Vai estudar alguma coisa, se profissionalize em alguma coisa, desenvolve alguma técnica, alguma coisa que você é capaz de se dar bem. Porque se a coisa não acontecer do jeito que você quer, você tem para onde ir. Então a gente tem sempre que pensar num plano 2, num segundo plano. É claro que a gente casa para ficar a vida toda casada. E eu acho que a gente não tem nem que dar aquela condição. Se não der certo, eu me separo. Não, você casou para passar a vida toda casada. E que bom se der certo. Mas e se não der? Você precisa se proteger. Você precisa saber que você não depende de ninguém. Você depende só de você. Né? A gente tem que alimentar o nosso casamento, tem que fazer com que tudo dê certo, tem que querer, né, dar certo, querer ficar aquela vida com aquela pessoa, mas precisa valer a pena, gente. Não pode ficar simplesmente porque você não tem para onde ir, não tem para onde correr. Primeiro, sempre tem. E segundo,
Se você se programar na sua vida, você não vai depender de homem e muito menos se subjugar à violência. Outra coisa, sempre alerta, a vida toda sempre alerta. O que eu quero dizer para vocês sempre alerta? Tá com 5 anos de casamento, fique alerta. Tá com 10? Alerta. 15? Alerta. Eu tô com 19 anos de casamento, eu tô sempre alerta. Nunca vou bobear e nunca vou tolerar a violência, nem no tom de voz. Claro que sempre tem uma discussão, se esquenta um pouco, mas tem que ter respeito e tem que manter a distância. Pelas palavras, eu já termino com alguma situação ali na hora. Então, seja 40 anos de casamento, sempre alerta. Nós mulheres não devemos bobear. Nunca. E sabe que tem outra história? Uma vez eu vim da casa do Carlos, meu marido, com uma tipóia no braço, porque eu tinha machucado o braço no trabalho. Eu cheguei em casa e meu pai ficou me cercando, e eu falava, pai, tá estranho, que o pai tá cercando, né? Aí, de repente, ele falou, filha, oi, pai, não foi o Carlos que fez isso em você, não, né? Eu falei, não, pai, você tá louco? O homem que fizer isso comigo não vai estar vivo. Aí meu pai falou, você promete isso pra mim, filha? Eu falei, prometo. Meu pai falou, nesse caso, eu quero que você seja mais macho do que muito homem. Eu falei, pode deixar. É isso, foi assim que eu fui criada. E eu queria que muita gente fosse assim também. Vocês devem estar rindo, né? Eu falo assim, gente, essa família da Érica era muito louca. Era muito louca, mas foi a família mais linda e mais preciosa que eu acho que Deus podia me dar, tá? E com isso veio um marido bom também. E que a gente se completa demais e puxa a orelha do outro, um ou outro, assim, na hora que precisa, mas a gente está sempre unido num propósito. E a gente nunca passou do limite um com o outro. Porque quando eu tô quente demais, ele vai lá e se afasta. E eu faço a mesma coisa com ele. Quando ele tá quente demais, eu vou lá e me afasto. Afinal de contas, a gente quer se unir, nunca separar, né? Então, esse é o foco, gente. Esse é o objetivo. Estar com o outro para ser feliz. O outro que causa medo não é pra gente.